Boa noite, peregrinos! Muito boa noite. Sejam todos bem-vindos a esse nosso quadro semanal que se chama Boa Noite, Peregrinos. É isso aí. É esse quadro que toda semana, toda quinta-feira, às 8 horas, a gente está aqui para um bate-papo peregrino. Falar e entrevistar pessoas que viveram experiências de peregrinação, que aprenderam, que evoluíram, que contaram histórias, viveram histórias para estarem aqui presentes com a gente e compartilharem como foi essa vivência de peregrinação, né? Então, esse quadro semanal, hoje temos a presença novamente de Dianinha, ela está aqui dormindo e espero que assim fique durante toda a live, né? Mas se ela acordar, a gente vê o que faz, mas isso não vai acontecer. Então, gostaria de falar que esse nosso quadro semanal, patrocinado pela gente mesmo, né? Toda quinta-feira estamos aqui e falar que a gente tem aqui o meu segundo livro, tá? A Jornada Infinita é a minha história da volta ao mundo. E eu realizei o Caminho de Santiago de Compostela, a Via Francígena, o Caminho de Assis, atravessei o Oceano Atlântico num veleiro, entre outras experiências, trabalho voluntário na Índia, na África do Sul, enfim. Eu conto tudo aqui nesse livro, A Jornada Infinita, um livro lindo, 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 que tem aqui ó, muitas fotos no final. Essa aqui é a conclusão da Via Francígena, uma rota de peregrinação de 1.600 quilômetros, demorei 2 meses e meio, ó, pedindo carona nos países Balcãs, no deserto, enfim, tem muita história boa no Caminho de Santiago. Tem muita história boa aqui nesse livro e ele está à venda na nossa lojinha, tá? Então o link está na bio, quem quiser comprar, a gente manda para todo o Brasil. Então, antes da gente apresentar a convidada, que eu já vi que ela entrou aqui, você peregrino que conhece alguém que precisa escutar uma história peregrina, precisa daquela motivação para pegar a mochila, calçar o tênis e ir peregrinar, tá vendo esse aviãozinho aqui embaixo? Aqui, ó, você vai clicar nele e você vai convidar algumas pessoas a participarem dessa live aqui para escutar a história dessa peregrina, gente, que eu vou falar para vocês. Ela superou adversidades em seus caminhos. Ela super agregadora, participou de 2 grupos com a gente. Então convidem aqui quem vocês acham que deve escutar essa história. Acabei de convidar aqui algumas pessoas. Então, a nossa convidada de hoje é a Elo. A Elo é uma peregrina na Trilhas. Ela peregrinou com a gente em dezembro de 2020 e depois de um ano certinho, em dezembro de 2021, ela peregrinou de novo o mesmo caminho, que foi o Caminho da Fé. Ela peregrinou ali na virada do ano, que era um grupo que a gente fazia, que passava o Réveillon na estrada, ali no Caminho da Fé, muito bacana. E a Elo, ela teve uma participação muito ativa no grupo, ela era super agregadora, assim, e ela teve uma capacidade de superação, e imagino que ela vai contar aqui pra gente, mais do que superar a si mesma também, foi superar algumas vozes, né, das pessoas que duvidavam que ela seria capaz. Então, ela superou isso, superou ela mesma e superou as adversidades que o caminho, principalmente na primeira jornada dela, a colocou. Então, vamos convidar essa nossa peregrina que a bater um papo aqui com a gente. Lembrando também, pessoal, que esse conteúdo aqui vai para o nosso canal do YouTube, tá? Então, se você está assistindo isso aqui no YouTube, seja muito bem-vindo também, tá bom? Já deixa seu like aqui e se inscreve no nosso canal, porque a gente está batendo quase 10 mil inscritos lá no nosso canal do YouTube. Tem muito conteúdo peregrino por lá também, super estruturado. Dá para fazer um na Trilhas Flix de tanto conteúdo que a gente tem lá no YouTube sobre peregrinação. E essa live vai para lá também. Então vamos achar a Elo aqui. Vou chamá-la aqui.
vamos convidar Elosita para participar dessa nossa live peregrina. Ai, Elô! Olá, Oi, oi! Elô, que cabelão! Tá comprido? Nossa, faz tempo que eu não te via, que cabelão lindo! Você tá Ai, que saudade! uniformizada? Lógico! Tô pronta para peregrinar pela live, nunca fiz essa peregrinação antes. Gente, eu tô amando que os peregrinos estão vindo aqui pra live, todos uniformizados, Eu sem a só não gente vim de combinar. chapéu, que senão faz sombra. Ai, Elô, nossa, eu tô muito feliz que você topou participar aqui desse bate-papo pra gente conversar um pouquinho sobre as suas experiências, né, que foram tão significativas São assim, intensos. tão intensas, né, de você poder contar para as pessoas o que você aprendeu, quais foram as suas transformações. Então, ó, muito, muito, muito obrigada, viu, de ter Ai, eu topado agradeço o participar. convite. Ah. Eu já tô Oi, vendo um monte de Elô. gente querida aí. Sim, a Marli aqui da pousada, a Ah, Clarice, o Adilson, ó, um monte de gente A querida já tá Paula, a Paula aqui. acabou de entrar. A Ó, Paula foi por causa dela que eu fui. Ela é então, aí, responsável. vamos lá então, vamos começar a saber como que Elô, né? Elô, você é da onde? São Sou de Paulo. São Paulo. Uhum. Tenho 40, Capital, né? isso, 48 anos, trabalho como funcionária pública, fotógrafa aos finais de semana. Isso. E Elô, como que a peregrinação surgiu na sua vida? Como que você, tipo assim, falou, agora eu vou fazer o caminho da fé? É aquela sementinha que existe desde sempre, né? Alguma coisa te chamando. Eu sou formada em biologia, então sempre fui de fazer trilhas, né, na época da faculdade. E aí fui trabalhar com o direito, que é minha outra formação, e acabei ficando em escritório e tudo, mas com aquela coisa assim, vai pro mato, vai andar, vai fazer. Mas ficou quietinho. E eu sempre acompanhava, via as coisas do caminho de Santiago da Compostela, né? Que eu acho que todo mundo começa por ali, Todo procurar por mundo. ali. Mas eu achava assim que só podia quem era muito atleta, quem tinha um preparo físico muito grande. E eu falei, não, não é para mim. Né? Sempre fui gorda, sempre tive problema com peso, nunca fui muito esportiva. Falei, não é para mim. Até que conheci Paula. Paula trabalha Hum. comigo. E um dia, numa conversa do almoço, ela fez assim: não, porque um dia eu acordei e falei assim: vou fazer o caminho de Santiago da Compostela. Eu falei, mas como assim? Você se preparou? Eu falei, não, coloquei a mochila e fui. Eu falei, pô, Olha, então peraí, é a aí. Paula eu conheço, né? Eu Não, e aí sei eu aqui, comecei a ó. perguntar para ela, comecei a fazer um Ah. questionário. Falei, não, mas como é que foi? Você se preparou? Como é que foi? Como é que foi? Né? Você andava, você dormia, você descansava? Como é que é? Como tá tudo? E ela foi O que contando, fazem? Como e ela o foi que contando, e eu fui comem? fazendo, gente, eu quero, eu preciso, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Aí o negócio explodiu dentro de mim. Falei, não, eu vou fazer. Virou o ano, eu falei assim, eu vou fazer. Aí eu comecei a ir atrás, aí eu descobri o caminho de São Francisco de Assis, que eu tenho muito carinho com São Francisco. E aí cheguei em Carina, né? E descobri o caminho da fé, que também não sabia. Eu Olha tinha aquela, só. eu sabia que tinha, a gente todo ano a gente vai para Aparecida de carro, tudo e tem os romeiros na estrada. Então eu achava Uhum. que era só aquela coisa assim, de pagar promessa, né? Eu só via os romeiros, não sabia que tinha esse caminho de Águas da Prata. E aí achei Karina, comecei a escarafunchar todo o YouTube, Instagram e tudo mais. Aí eu falei pro meu marido assim, eu vou fazer. Aí o negócio gritou em mim, falei assim, eu vou fazer, era janeiro, eu te chamei, assim, foi coisa de 2, 3 dias, você me passou o valor, eu fechei. Em março fechou tudo. Que veio a pandemia, fechou tudo. E aí você falou, não, a gente adiou, eu ia fazer em julho, a gente adiou e não sei como é que vai ficar, né? A gente tá esperando abrir e tudo mais. Você quer que eu devolva o dinheiro? Eu falei, não, tá pago, deixa aí que tá pago, eu vou fazer. Tá certo já. E aí eu fiquei pensando, não, é mais tempo para eu me preparar, porque eu não tinha preparo físico nenhum, nada, 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 100% sedentária. E aí eu tive mais tempo, então eu fui fazer pilates, aí eu comecei a caminhar. Quando começou a abrir os parques, eu tenho um parque aqui perto de casa, comecei a fazer
as caminhadas, né? E acompanhando tudo que você falava. Não, vai fazer, vai treinar e tal. Mas meu treino foi pilates para fortalecimento por causa de coluna e caminhada. E fui. Ô, Elô, gente, olha pra você ver. Então, o caminho de Santiago de Compostela te levou pro caminho de Assis, levou pro caminho da fé e você decidiu fazer o caminho da fé. E aqui, quando veio esse desejo, que a gente até fala, né, que é muito o chamado Me do chamar. caminho, né? Porque brota assim, você nem sabe como explicar, né? Mas qual que era assim a sua aspiração? Você pensava assim, eu vou fazer isso. O que que você esperava ter dessa experiência? Que tipo de ganho? Você tinha um vislumbre disso? Eu estava num processo terapêutico muito Aham. grande, né? Que era essa coisa de começar as coisas e nunca concluir. E Hum. abandonando. E aí veio essa coisa, é muito forte, é um negócio assim que fica. A pessoa fala assim, você é louca. Eu falei, não, gente, eu vou. Não, você não vai, você vai deixar sua filha. Tem uma filha de 11 anos. Você vai deixar sua filha? Não, gente, eu vou. Eu não sei como que vai ser, eu não sei como meu marido super apoiando, minha filha também. Não, mãe, vai. E eu falei, eu vou, eu não sei como que vai ser, mas eu vou. E não sabia o que esperar, não sabia como é que ia ser, não sabia se eu ia dar conta do negócio. Que eu lembro que você falava assim, gente, é subida todo dia. Treino, é subida, é subida. E é subida todo dia. É muito Bem subida. motivacional, Todos né? os Mas é dias. verdade. E treina subida, e treina subida. E aí, assim, eu falei, gente, e se eu não der conta? Eu falei, bom, tudo bem, se eu não der conta, eu não der conta, mas eu vou. E era assim, eu tava tão bem preparada psicologicamente, assim, que eu vou fazer, eu quero fazer, eu vou. Essa coisa da capacidade, né, de eu vou fazer. Então, Uhum. para mim, foi muito tranquilo com relação a isso. Ai, que O que me legal. motivou mesmo foi essa coisa de começar e E sair de concluir. um lugar e ir a outro. Né? Porque Olha se eu vou só. andar no parque, você fica rodando ali no mesmo espaço, né? Mas você Aham. sair de um lugar e ir para outro, passar por lugares que você não conhece, que você nunca viu, você não sabe o que você vai esperar e tem todas as adversidades de tempo, né? De temperatura, de tudo. Então, assim, isso me motivou mais ainda. Ai, O que legal. desconhecido. E você teve, por mais que tinha toda essa motivação, o psicológico, né, forte aí de que você queria iniciar e terminar, teve algum medo que falava aqui silencioso aqui pra você? Medo. É o medo de não conseguir. Aham, Medo de medo. acontecer alguma coisa, assim, de ter uma lesão ou de passar mal. Né? Embora eu tinha feito todos os check-ups, fisicamente eu estava bem, apesar de acima do peso, eu estava muito bem fisicamente, mas a gente nunca sabe, né? Porque é uma situação completamente diferente. Então, ter você como apoio, ter um carro de apoio, ter uma equipe ali, isso me deu muita segurança. Olha Né? só. Isso me deu muita segurança. O meu medo era isso, de repente acontecer alguma coisa que foge do meu controle, que é a questão de saúde. Né? Ter algum Uhum. problema de saúde que acaba, né, saindo do controle, que eu não tenho como controlar, e ter a equipe, para mim, isso me deu muita segurança de ir. Te dá um respaldo, assim, Sim, né? Tipo, se se acontecer alguma acontecer coisa, alguma tem coisa. alguém lá para. É. E, gente, na primeira peregrinação de Elô, ela enfrentou aí uma adversidade Precisei! que logo, logo vamos falar sobre isso, porque é um fato que dá muito medo em muitos peregrinos e assim, tem que ter muita força interior para superar Muita. e seguir, né? Mas a gente já vai entrar nesse tópico aí. Ô, Elo, e aí você falou que você decidiu, né? Teve a pandemia que deu uma atrasadinha nos seus planos, te deu mais tempo para treinar, e que você focou no Pilates e na caminhada para o seu processo preparatório, né? Preparatório, é? De preparação. Os preparativos. Ai, gente, eu virei mãe, eu fiquei. As palavras somem aqui, falta Imunidade de dormir. diplomática. Mãe tem imunidade. Mãe que não dorme à noite tem imunidade É isso. diplomática. Então, aí você falou sobre essa parte da preparação, né? O que mais você acha que foi importante nessa sua fase? E como eram essas suas caminhadas, assim, para a gente contextualizar aqui quem está assistindo e se O você achou tênis, importante, assim. Ah, o tênis, né? Eu fui atrás de um tênis para caminhada. E aí aham. ainda eu falava assim, gente, eu vou gastar um dinheiro, custa caro, né? Um tênis de marca, um tênis, né? Um É. tênis bom, ele custa caro. Então eu não sei
qual que vai ser a do rolê, né? Falei, bom. Aí fui, no enjoei, achei um tênis usado já, tipo, um menino que tinha viajado, comprou nos Estados Unidos, então ele já tava meio amaciado. Tava Oh, novo que dica ainda, boa! mas Ah. tava amaciado. Então eu paguei ele bem mais barato e fui usar o tênis. Já vou sair direto com o tênis de caminhada para treinar. Uhum. E não tive problema, comprei meia especial na Decathlon, não tive assim, eu vou treinar com a única coisa que eu não usei foi o bastão. Eu ganhei de Dia das Uhum. Mães um bastão, né? Mas acabei não usando para Você treinar. usou Eu usei o cajado, não usei o usou? cajado. O bastão É. foi comigo, passeou na mochila, mas eu nem abri nada. E aí eu fui usar o tênis. O tênis é muito importante, né? Você ter conhecimento de como seu pé vai funcionar ali no calor e tudo mais. E E aí você eu comecei, treinou com ele? treinei com ele desde o primeiro dia. E aí eu comecei com quilometragem baixa, 5 quilômetros, dava as voltas Uhum. no parque. E aí eu comecei a ampliar isso. Comecei a fazer, não ia todos os dias, mas um dia sim, dia não. E eu estava por conta da pandemia, eu tinha uma disponibilidade um pouquinho maior de tempo. Eu deixava minha filha na escola e ia andar. Então eu andava 2, 3 horas de manhã todos os dias. E disposta, assim, falei, não, se fizer muito calor eu vou continuar, se chover eu vou continuar. Eu lembro que o primeiro dia que eu peguei uma chuva absurda, eu falei, não, pronto, tô batizada, eu consigo andar na chuva, posso ir. Ai, Então, que se chover tá bom, legal. se fizer calor tá bom, então tava tudo bom, tá? Tudo bom. Treinar, porque eu moro numa área de serra, então tem muita subida, tem muita ladeira. Aí cada dia eu escolhia uma luminosa particular para subir e achava que estava bom. Eu fazia 20 quilômetros, né? 19, 20, às vezes. O máximo que eu fiz acho que foi 24 quilômetros. Mas eu achava que estava tudo bem, né? Achei, não, tô super bem preparada. Tava ótimo, tava tudo maravilhoso. Tênis bom, a mochila boa, tava tudo certo. Até que, né, a Treino é gente vai treino, ver jogo é qual que jogo. é outra, totalmente diferente. É igual maternidade, você se prepara, você lê, mas você nunca tá pronta. Nunca tá pronta. Nunca tá pronta. É. Olha, a Elô falou coisas muito importantes aqui, mas o fato de equipamento, então, foi um ponto importante que ela levantou aqui na questão da preparação. A caminhada em si, quilometragens, ela falou, né, que foi um crescimento de quilometragens curtas para quilometragens longas e treinar nas adversidades. Então, chuva. E eu lembro, Elô, que você tinha uma dificuldade muito grande com o sol Calor, quente, né? E você calor. treinou também, A, não a treinou com calor? primeira, a primeira peregrinação que a gente pegou um calor muito intenso. Por Elô peregrinou mais, em dezembro, hein, por gente? mais Verãozão. preparo que a gente teve, o calor foi muito cruel comigo. Foi muito cruel. Era, Porque era uma dificuldade, né? tinha alguns trechos que a gente não tinha sombra e já estava assim 11h30, meio-dia. E foi o dia do milagre de Nossa Senhora. Foi um dos primeiros Conta, o que milagres que do é caminho. isso? Foi no segundo dia, a gente estava no trecho Ah, de Barra até Inconfidentes. E a gente tinha ah, pego a chuva para subir o sabão. A gente subiu o sabão com chuva. E chegou em ah, Crisólia, todo mundo resolveu, falou, não, vamos tirar os tênis para secar, tal, abriu o sol, vamos tirar o tênis para secar, e a gente encostou lá naquele restaurante pequenininho que tem, e estava começando a preparar o almoço, já era quase 11 horas, aí a pessoa, não, vamos ficar para almoçar. Eu falei, beleza, vamos ficar para almoçar, só que aí foi passando o tempo, o sol foi subindo, foi ficando cada vez mais quente, e é um trecho de 10 quilômetros de Crisólia descampado. a Ouro Ouro fino. Fino que não tinha carro de apoio. Você fala, não, 10 quilômetros, agora vocês estão colocando de 5 em 5, mas antes não tinha. É. De Ouro Fino, de Crisólia a Ouro Fino. E aí a gente saiu, tipo, no meio do sol do meio-dia, né? Já tinha almoçado, com a Ai, barriga judiei de cheia. vocês. Aquele sol, e é um trecho que não tem sombra, não tem árvore. Eles estão construindo uns Ai, meu Deus. condomínios, uns negócios e não tem árvore. Então não tinha sombra, assim, não tinha aquela coisa assim, naquela sombrinha ali, eu vou parar e esperar um pouco. E aí aquele calor, a minha água acabou. Eu tinha 2 garrafas de água, eu tinha 1 litro de água e a água simplesmente acabou. Metade do caminho Gente, eu ali, melhorei, hein? Eu não maltrato mais os peregrinos. Sim. a minha água acabou no meio, naquela estrada dos Santos Negros. Lembro.
E aí eu lembro que eu parei, uma das últimas é Nossa Senhora Aparecida, e eu parei com o cajado assim, comecei a chorar. Eu falei, pelo amor de Deus, eu não vou aguentar, eu vou desmaiar, eu vou cair. O Adriano, tava a Adriana, a Mariana, o Deco jogando água, sabe? Eu falei, gente, eu falei, eu não vou aguentar, eu não vou aguentar, minha água acabou, e aquele sol virou vermelho, derretendo. E não tinha um bar, não tinha uma casa aberta, não tinha nada, não tinha nada, não tinha nada. Uma estrada que não tinha nada. E aí, do nada, brotou uma Kombi. O Adriano parou a Kombi, falou assim, você tem uma água? Ele falou assim, não, não tenho. Aí ele falou, não, peraí, tenho sim, acabei de comprar. E tipo, sacou uma garrafa de água gelada no meio do nada. Eu falei, foi o primeiro milagre do caminho, que foi a água gelada. Assim, ele jogou água na minha cabeça e, tipo, meus pensamentos voltaram ao lugar. Meu espírito retornou. Retornou, Nossa Senhora me ouviu. Eu tenho a tampinha da garrafa guardada, porque para mim aquilo assim foi um negócio que não tinha, não passava um carro, não passava nada, era uma estradinha. E do nada apareceu uma Kombi com a água gelada do jeito que eu precisava. E foi. Aí a Foi gente conseguiu intencional, chegar. então. Foi. Era para ser Foi do jeito. intencional. Tudo é Para o deixar caminho Nossa traz o que Senhora. você precisa. Ô, Elo, já que você tá nessa pauta, qual que foi, na sua primeira peregrinação, o seu maior desafio, ou os seus maiores desafios, assim, na sua primeira? Foi a questão de saúde, né? Que Uhum. aí é a questão da água também, porque nessa coisa assim de achar que vai faltar, eu bebia muita água e eu comecei a perceber depois, na segunda vez eu percebi que eu não precisava beber tanta água, né? Que dava tempo e tudo mais. Mas na primeira vez eu bebia água, assim, tipo, eu dava 2 passos e bebia água, porque tava muito calor, tava muito, muito calor. E numa dessas acabei bebendo água de bica, né? E aí, de... que foi aquela coisa assim, não bebam água de bica, não bebam água de bica, pessoas, porque o caminho é líquido, você sua, você sangra, você tem bolhas e você tem diarreia. Né? Então foi o que aconteceu lá do Pouca para frente, eu comecei a passar mal em Consolação, Paraisópolis eu já estava mais ou menos, estava bem ruim. E aí, finalmente, de Paraisópolis à Luminosa, foi o negócio desandou de um jeito que não teve jeito. Eu falei, não, tenho que. Aí acho que a maior dificuldade não foi nem a física, foi admitir que eu precisava pedir ajuda. Eu preciso parar, pelo menos este dia. Falar, não, Karina, não dá mais. Não tinha mais condições, assim, era 2 passos, eu já andava procurando onde tinha moita, né? Porque não dá, não tinha. E é um trecho que não tem tanto ponto de apoio, assim, tão perto um do outro. Então eu falei, não, realmente eu preciso parar. E a gente ia subir Luminosa. Então, se eu passar mal de noite, no meio daquela serra, no meio do nada, é mais complicado se precisar socorrer do que onde a gente estava, que é uma cidade que tinha um pouco mais de estrutura. Eu falei, então vamos voltar para Paraisópolis. E aí passei no pronto-socorro, tomei um sorinho, tomei o fubá mágico da Dona Inês, que foi maravilhoso. Que aí no dia seguinte, Luminosa acordei linda, né? Achei Luminosa foi tranquilo subir. Com tudo que tem Luminosa, para mim não foi. Aí, e essa percepção, porque para mim a subida mais difícil foi do Caçador, porque eu já estava passando mal. Eu já estava Olha só. passando mal, eu já estava com né, o calor, estava judiando muito. E aí na Luminosa eu já estava bem, que todo mundo falava, não, porque Luminosa, porque Luminosa, porque Luminosa. E eu subi tranquilo, né, do meu ritmo, devagarzinho, tudo, mas eu consegui subir. E na segunda vez, o caçador, o pessoal falava assim, gente, falta muito. Eu falei, não, falta, vocês não têm noção, o caçador é horrível. E aí chegou lá em cima, assim, mas era só isso? Eu falei, Acabou? não, gente. Não, gente, Da outra cadê? vez eu Tiraram a achava que era muito subida. ruim. Porque Tiraram, não chegava nunca, não tava passando deram. mal, não chegava nunca, não chegava nunca. E na segunda vez a pessoa falava assim, falta, eu falei, falta muito, vocês não têm noção, é muito, muito sofrido. E aí a hora que Pela tua chegou lá em memória. cima, e a hora que chegou lá em cima, eu falei assim, não, mas eu parei e falei, mas é só isso? Foi Olha só. fácil, sim, subir o Caçador, para mim era um lugar mais difícil. Então foi muito, muito, muito divertido essa percepção assim, de poder comparar, né, a situação que a gente estava as 2 vezes da mesma vez. E por conta disso, né, por conta da diarreia, eu fiquei devendo 10 quilômetros. E aí lá mesmo eu decidi, falei, não, o ano que vem eu venho de novo e eu vou no chão os 318. E, gente, a diarreia
for na peregrinação, assim, ela mexe com muita coisa no peregrino, né? Assim, muita. Porque primeiro mexe assim, te debilita muito o corpo, né? Muito, Tanto é que a muito. Elo começou a sentir logo nos primeiros dias, assim, uma diferença no rendimento muito grande. Ela vai debilitando. Ela demora a retornar a sua capacidade, né? Então você precisa de muita hidratação. Ela tem um tempo ali depois que termina ainda, né? Pra se recompor, assim. E eu acho que ela também mexe muito com nossa. Não é a palavra certa, dignidade, assim, mas você se sente assim, meu Deus, eu vou ter que ficar Não, na moita, você desapega. né? Nas primeiras vezes, você vai. Eu ia perguntando pro Dex assim, quantos quilômetros falta para chegar ao ponto de apoio? Pra ir calculando, né? Quanto que eu ia. No, chegou uma hora que tá certo, eu só olhava pra ele e falei assim, vai indo, vai arrancando a roupa, vai arrancando a mochila no meio do caminho. Você não quer, você perde a dignidade, você perde tudo, É, porque não é, tem, não tem o que fazer. não Não tem o que fazer. tenho o que fazer. E não tem esse ponto. E eu, assim, a gente lidou com muitos peregrinos, né? Nossa, já muitos grupos, muitas pessoas diferentes. E tem aquelas pessoas que a gente tem que ficar assim, não, vamos mais um pouquinho, você consegue, tal, 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 vai, né? Porque a pessoa, a tendência já é sempre desistir. E tem pessoas como a Elô, né? Que nas condições adversas, tem momentos que a gente fala assim, ó, Elô, eu acho que agora dá. Tipo, deu assim. É melhor você descansar agora um Espera pouquinho, um pedir pouquinho. ajuda, vamos no hospital, vamos buscar, né, ajuda assim para você poder descansar um dia ali e voltar bem num próximo dia. Então, esse lance é que é um outro aprendizado, né? De você pedir ajuda mesmo. Exatamente. E entender que faz parte do processo também. Eu lembro assim, para mim é tudo muito claro. Naquele dia, na reflexão da manhã, você falou assim: hoje vocês vão olhar o caminho e vão olhar coisas que ninguém viu, que ninguém nunca viu. E na volta, como a gente voltou, teve que estava de carro, teve que ir para o outro trecho, foi assim, Verdade. eu tô olhando coisas que ninguém tá vendo. Então, assim, Verdade, porque a você gente tem que fez o caminho aproveitar. voltando, né? Exatamente. Eu tô olhando coisas que ninguém viu, quem passou a pé não viu. Então, você tem que dar um jeito de aproveitar o momento. Aqui é aquilo que você tem ali, Ai, então é o que você vai aproveitar. Você vai fazer o melhor que dá para fazer com aquilo que você tem. exatamente, né? Essa é uma queda que você levanta voando, Sim, sim. praticamente, né? Que é o E o impulso carinho, né? pro seu Estar em voo. grupo é muito Hum. bacana isso. O carinho de todo mundo, de todo mundo. A preocupação, sabe? A gente teve sorte de estar com o pessoal, com médico, com dentista que podiam receitar medicamento pra gente, né? Então foi assim, todo mundo, a hora que a gente eu desci do carro, veio todo mundo ver como é que tava, se tá bem. Então, assim, é muito, muito, muito mágico, é muito especial. Você gostou? Até a parte ruim foi boa. Foi Você gostou de boa. peregrinar em grupo, Elô? Ah, Você acha que eu gosto de foi. gente, né? Eu gosto de gente, eu gosto de ouvir as histórias, eu gosto de saber. E é uma coisa muito bacana, porque a gente sai e você não sabe quem são as pessoas. Você não sabe com que Aham. elas trabalham, você não sabe quanto elas têm no banco, você não sabe que carro elas têm, você não sabe onde elas moram, você não sabe nada. Então você conhece a essência de cada um ali. É muito bacana isso. E o peregrinar em grupo é mágico, porque é essa coisa assim, desses pequenos milagrezinhos que vão acontecendo, você vê e aí você olha pro outro assim, você viu? Eu vi, né? E você consegue dividir o caminho com outras pessoas. Cada um tem o seu caminho, cada um tem o seu espaço, o seu tempo, mas você consegue compartilhar muita coisa, né? E E deixa a gente experiência é mais leve, né? muito, muito mais Também. gostoso, divertido, né? Muito gostoso. O grupo é muito bom. É. Ô, Elô, se você pudesse resumir, assim, qual foi o maior aprendizado dessa sua primeira peregrinação no caminho da fé? Da primeira, eu É. acho que é isso, assim, é se permitir ser cuidada. Porque eu Hum, tenho essa coisa muito materna de querer cuidar, de querer carregar tudo, de querer fazer tudo para todo mundo.
E eu me senti muito cuidada. Foi muito difícil no começo, assim. Eu sabia que eu ia ficar para trás, eu sabia que eu ia ser uma das últimas, eu sabia. Eu tinha consciência das minhas dificuldades. E eu vi, assim, um pacto entre eles de revezamento de quem ia ficar comigo no final. Sabe? Cada dia tinha um Que que legal. ia comigo. E isso foi muito gostoso, sabe? De saber assim, não, eu posso ser cuidada também. Eu posso largar o osso e deixar, né? Porque eu tinha muita dificuldade disso. E a questão de bagagem, né? Que a gente só pode levar aquilo que é nosso, que a gente consegue carregar. Não só físico, de peso, mas para a vida toda, assim. Eu desapeguei, deixei muitos pesos no caminho. Isso foi muito bom. Que legal. E aí, você decidiu fazer de novo. Fazer de novo. Como se não Eu bastasse estava ter devendo 10 sofrido. quilômetros. Tinha 10 quilômetros de dever. Já sabia que não Foi podia de beber água novo. de bica. Já dava mais ligada. Estava mais Aí você esperta. foi de novo, Fui de no mesmo, na no mesma me... data. na mesma data. Eu precisava passar o ano novo de novo em Bordão. Ah, Com Polínio, é, Marli e é Mari. mágico. Eles É, são as pessoas do caminho, né? O caminho e as pessoas do caminho, eles são maravilhosos. E aí é muito eu legal queria passar muito o ano estar com novo. eles de novo, né? Toda aquela É, situação. Assim, de ano novo, 8 horas da noite. Aquilo foi maravilhoso. E esses desapegos de tradições e coisas que não, a gente não precisa de nada é disso. verdade. É É, verdade. é muito bacana. Ah, Deu uma. voltou. Ih, Voltou, voltou, voltou. voltou. E É, foi e aí, completamente beleza. diferente. Isso que eu ia te perguntar. Isso. Então, por exemplo, quando você estava falando aí, né, que o primeiro você teve esse desafio na subida, as pessoas ficavam revezando ali para ficar com você e tal. No segundo, o que você viu, o que passou diferente na sua cabeça nesses momentos difíceis? Tipo assim, As, no primeiro, você estava lá numa puta de uma subida, você pensava de uma forma, como que foi isso no segundo? da segunda vez, eu acho que eu estava mais calma, mas eu estava Hum. muito afobada na primeira vez, né? Muito eufórica, né? Eu tava assim, Ah, nossa, meu Deus, era tudo. Eu queria tanto estar ali que eu estava assim fora da casinha, total, né? E da primeira vez, da segunda vez eu estava mais para dentro, estava mais no meu casulo, mastigando coisas internas. E inclusive por conta disso, tive tempo de me preparar, tive mais um ano de preparação, né? Então eu estava um pouquinho melhor fisicamente, então já não era mais a última. Já consegui ficar. Então eu tive a oportunidade, como não tinha gente comigo o tempo todo, eu tive a oportunidade de passar mais tempo sozinha. Então eu tive mais tempo de reflexão, foi um caminho mais tranquilo, assim, mais calmo. E totalmente diferente, meu medo, eu comecei a perceber assim, eu não funciono bem com calor, né? E a gente pegou uhum. chuva do primeiro ao último dia. A gente pegou assim aquela, né? Nossa, A como choveu nesse a grupo! arca de Noé foi Esse assim, foi grupo choveu chuva, muito, tempestade de eu achar muita que ia cair chuva. a árvore, de tudo, assim, de ribanceira vindo, aquela água, aquela enxurrada. E eu tava feliz, porque não tava calor. Todo mundo reclamando, o sapato molhado, a roupa molhada, não vai secar. Eu falei, gente, não tá calor, tá ótimo, tá tudo maravilhoso. Eu tava amando. O pessoal pondo capa. Eu falei, não, tô indo. Ia de roupa, sem capa, sem nada, porque secava, tava calor ainda, né? É, Mas a chuva refrescava. Então, assim, foi maravilhoso andar na chuva. Eu amei andar na chuva. Foi uma experiência para mim maravilhosa. Apesar do sapato, a prova d'água, que a água entra e não sai, era uma piscina. Mas para mim foi maravilhoso, porque eu não passei calor. Que o que me olha, derrubava era o calor. Era o calor. Então, e aí eu tive a questão da água, como estava chovendo, não estava tão calor eu consegui diminuiu. controlar a questão da água, descobri que a água de bica você usa para molhar o lenço, para molhar a cabeça. Você não bebe. Isso, Você não bebe água isso. de bica. Você se molha, mas você não bebe. É E a então foi muito mais Clarice aqui tranquilo. come... Diga, Ah, a Clarice comentou aqui, ó. Elô, você estava mais confiante. Você acha que você estava mais confiante tava, mesmo porque no segundo? eu já sabia que eu ia conseguir.
Eu já sabia que eu ia conseguir, eu já tinha conseguido uma vez. Então, a sensação de capacidade, que é uma outra coisa que o caminho traz. Né? Assim, hoje eu falo assim, qualquer coisa que eu tenho que fazer, gente, eu andei 318 quilômetros. Eu faço, eu dou conta. Né? Eu andei 318, É, subi e morro com diarreia, eu dou conta. Pode mandar que eu dou conta. Então, é. muito, a sensação de capacidade é muito forte na gente, é muito forte. Eu consigo qualquer Gente, coisa. é isso. Nossa, eu fico escutando a gente conversando aqui com os peregrinos, esse lance do senso de capacidade é um ganho tão grande na peregrinação, não é? E tipo assim, ninguém vai tirar de você. Você leva pra. Nunca, nunca, ninguém Nunca, tira. nunca, A pessoa pode chegar e falar nunca. assim, você não vai conseguir por causa disso. Eu vou, eu Eu dou vou. risada da sua cara agora, porque Eu eu vou consigo, eu vou, eu consigo. Ah, você não consegue? Consigo, É, é. consigo. Isso a gente leva para a vida, né? Em É, qualquer qualquer coisa, outra. qualquer coisa, qualquer coisa. Nossa, em qualquer outra coisa você pensa assim, não, mas eu já passei por coisas que, tipo, foram muito mais difíceis. Eu não achava que ia conseguir, tava lá na subida, não sei o que, a diarreia e tal, e eu consegui. E É, então, esse lance, a segunda peregrinação, tanto na vida, né, mas o segundo caminho do peregrino é totalmente diferente totalmente. por conta desse senso. A tranquilidade de saber que vai dar certo. É a Né? De um tranquilidade de jeito ou de saber, outro, de um jeito ou né? de Tipo outro eu vou assim, chegar. E devagar, assim, com o meu rápido. preparo físico, meia boca, subindo devagar, dá 3 passos, porque eu ainda tenho essa coisa assim, eu não gosto dessa sensação de que o coração vai pular pela boca. Então eu andava, começava a acelerar, eu parava, respirava, aí eu subia um pouquinho, aí virava para trás, tirava, olhava para trás, tirava foto, subia mais um pouquinho, mas eu chegava, não tinha. Né? Ah, Um pé é isso, um pé, depois o outro, e tranquilo, falei, não, eu já fiz isso uma vez, eu vou fazer de novo. Então, essa olha, sensação de isso é muito capacidade é muito legal. bom. É muito. E, Nossa, esse eu acho que é um dos maiores ganhos, assim. É muito, muito e a interessante. sensação de privilégio, eu conversei, a gente falou sobre isso no último dia, já lá embaixo, que eu falei assim, a oportunidade de fazer a mesma coisa 2 vezes. Quantas vezes na vida a gente tem a oportunidade de fazer a mesma coisa 2 vezes? Não tem, é muito É difícil, verdade. é muito raro. Né, de você Uhum. consertar ou de você melhorar aquilo que você fez. Então, essa sensação também de ter essa oportunidade, né, foi um privilégio muito grande poder estar ali no mesmo lugar, nas mesmas, embora situações diferentes, condições diferentes, Mas mas em um fazer a mesma novo coisa. patamar, né? E fazendo a Você mesma coisa, o mesmo fazendo a mesma caminho. coisa, É num muito novo bom. patamar. Que Foi legal. muito bom. E Agora eu preciso ir você para Caravaggio, teve. tô vendo os vídeos, tô louca para ir para Caravaggio. Isso, é verdade. Mudar o caminho aí, já pagou os quilômetros, né? Agora É, eu tá na hora preciso de mudar. meu clubinho na trilhas. Isso aí, Tem que é verdade. a Agora a gente tem carteirinha na trilhas. a carteirinha nas trilhas. Eu tô olhando aqui, eu tenho uma pauta da reunião, eu tenho muitas perguntas para você, mas não sei Nossa. nenhuma. Ô, Elo, e você acha assim, beleza, você mudou isso, né? Mas da sua segunda vez, teve algum medo novo que surge assim? Ou você vai super confiante? Como que é pra Nossa, da você? segunda vez não tive Ah, medo, não senti medo, não senti ah, receio, não fiquei apreensiva, não fiquei ansiosa, assim, ai, quero chegar, porque a gente chega, né? Eu quero chegar. E aham, não teve, assim, Eu acho que eu tive alguns medos porque a gente teve alguns peregrinos que tiveram lesões, eu tive medo aham, pelos outros, não por mim, entendi, não. Eu fiquei muito preocupada entendi. com alguns peregrinos que estavam machucados, né? A gente teve bastante gente. Aham, E aí isso me deixou apreensiva, assim, porque eu queria que eles né, tivessem essa coisa, não, sim. eles, né, que eles conseguissem. E no final todo mundo conseguiu concluir. Então, mas por mim mesmo, assim, não tive. Eu estava muito segura, estava muito tranquila. Estava muito feliz, assim, de tipo, estou onde eu tinha que estar, do jeito que tinha que ser. E você conseguia na segunda vez ter um olhar assim, que em grupo, né? Você observa tanto a si
como aos outros. E a gente aprende muito no observar do Muito. nosso parceiro de caminhada ali, né? Você conseguia, tipo, se ver assim nos seus colegas de caminhada que estavam vivendo pela primeira vez a Sim, experiência, sim. Tive assim? muitas conversas com eles, inclusive, de falar assim, vai que você consegue. Ai, Vamos que legal. falar, a tua cabeça tá falando que não vai, mas vai que você consegue. Né? Mas Aham. cada um tem o seu tempo. Eu acho que essa coisa de respeitar o tempo de cada um também, né? Mas eu tinha certeza absoluta que todo mundo ali conseguia. Todo Uhum. mundo ali ia dar conta, com lesão, sem lesão, com machucado, com medo. Ia dar certo. Sabe? E falar Ô, gente, lá. e esse grupo da que a Elô tá falando, choveu assim, absurdo. Muito, Mas muito, choveu muito, muito, muito. E o mais interessante, vou contar a história aqui do último dia. O mais interessante, então assim, choveu todos os dias. Então a gente saiu de Águas da Prata até Aparecida, é um roteiro de 12 dias. Então choveu assim, 11 dias. Todos os dias chovia. Todos os dias, paulada assim de chuva. Beleza. Aí no último dia, você lembra, Lô, que não choveu. Não choveu o dia todo, assim, a gente caminhando, chegou, assim, não choveu, nada, nada. Foi a gente chegar em Chegar. Aparecida assim, ó, cheio, lotado, cheio lá. Estacionamento cheio de ônibus, aquele monte de gente e tal. O grupo chegou, gente, caiu uma tempestade. Despencou, Caiu uma despencou. tempestade de tipo assim, de criar poça no estacionamento ali da Basílica. Tipo assim, o nosso pé afundava ali, de tanto que choveu, de tanto. Mas foi tão legal. Porque, lembra, Elô, o estacionamento, assim, lotado de gente. Eu lembro porque eu cheguei antes ali, porque aí Tava eu vou muito ao contrário cheio. para contar. Lotado, lotado. O grupo chegou, caiu aquela tempestade, o povo fez assim, ó. Sumiu. Todo mundo se escondeu. E Só ficou a gente. Eu já a tava. gente tá o quê? Pra chuva? Já Aqui, molhou ó, tanto agora. Se o tênis ficar molhado, a gente vai embora de chinelo e tá tudo certo. 11 dias de chuva, acabei de chegar, que Ninguém, chova. ninguém se mexeu. Ficou todo mundo na chuva. Continuamos na Todo chuva. Rezamos na mundo. chuva. Tudo na chuva. E foi lindo. Acho que tinha que Foi coroar. Tinha que lindo. Puto coroar. rodão, assim, ó. A gente formou, era um grupo grande, né? Acho que a gente Era um tava em grupo. 25 pessoas. E tinha os agregados que chegaram junto com a gente Tinha uns também. A gente a gente foi agregados. agregando gente no caminho. Foi muito gostoso isso também. Virou um grupão, devia ter umas 30 pessoas ou Tinha mais, sei muita lá. gente. Foi muito Virou aquele gostoso. rodão, assim, um chuva, 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 e a gente lá rezando debaixo da chuva. Foi muito Foi top. muito Esse gostoso. grupo Os dois foi. caminhos foram, que no primeiro a gente É, teve aquele o água solar, que foi o arco-íris, arco-íris, foi, é foi lindo. O sino, a gente lindo. chegou bem na hora que os No sinos estavam sino. tocando. Foi aquilo assim, É, foi de arrepiar, foi muito maravilhoso. É tudo é. muito mágico. Eu acho que quando a gente tem a gente derruba os filtros, né? Que a gente tem, assim, você se dispõe a enxergar o milagre em tudo, tudo vira um milagre, tudo é lindo. Né? Você começa a enxergar o pequeno e o pequeno fica muito grande. Tudo fica muito intenso no caminho. Né? Se você tem uma E, bolha, ela dói muito. Se você tem uma dor, ela dói muito. Mas se você vê uma beleza, ela é muito linda. Ela é muito encantada, ela é muito. Que é aquela coisa que eu falei, foi assim, chega uma hora que a gente tá tão cansado que você começa a ver santa no buraco da cerca, né? Você já tá assim, onde você olha, você vê santa e tudo é lindo, é tudo maravilhoso. É uma lupa gigantesca que você carrega. Então, aí você olha escolhe só. se você quer focar na dor ou se você quer focar na beleza, porque é tudo muito maravilhoso, né? E Elô, você conseguiu levar isso para sua vida Sim. depois, esse olhar Eu que já você vê o sou uma pessoa mágico? deslumbrada de natureza, né? É. Eu sou deslumbrada com tudo, eu acho tudo, sempre tento ver a beleza e o bom, né? O bom e o belo, como você fala. E agora mais ainda, assim, e de não me preocupar com as coisas pequenas. O que é pequeno vai continuar sendo pequeno. Eu Uhum. acho que isso para a vida eu trouxe muito, assim, essa coisa de não vai passar. O pequeno que dói vai passar. Então, Olha. e curtir o bom quando ele aparece, porque também vai passar. Você acha que esse foi um ganho espiritual que você teve? E teve Muito. mais algum? O desapego de
de Uhum. coisa, desapego físico e o desapego de sentimentos e de julgamentos e de tudo, assim. Eu acho que principalmente de julgamentos, Uhum. porque a gente é isso, a gente não sabe quem tá ali, a gente não conhece o caminho de cada um, a gente não sabe o que cada um trilhou, a gente não sabe. E tá todo mundo ali dando o seu melhor, cada um com o seu propósito. Teve gente que estava pagando promessa, teve gente que estava pelo desafio físico, cada um tem o seu caminho, né? Uhum. E assim, a gente vai desapegando de coisas que é muito bacana, é muito gostoso. E o simples, né? E o valorizar o simples, que é aquela coisa assim, você para no meio do nada, numa casinha simples, e a pessoa abre a porta, não, vem cá tomar um café comigo, eu fiz um café agora, e a pessoa dá o melhor que ela tem para você. Sabe, as pessoas abrem a porta da casa delas para receber a gente. Isso é tão bonito, isso é tão É, mágico. As é. pessoas do caminho, as pessoas parando a gente na rua, não, você vai indo para Aparecida, reza para mim, né, dá o um nome, conta a história de alguma doença que superou a doença, ou que algum pequeno milagre que aconteceu na vida. Ai, consegui fazer isso, reza para mim, agradece para mim. Então, assim, você se torna um veículo da fé das pessoas também. E a fé é a coisa mais Olha, linda. A fé é a que coisa mais legal. maravilhosa, porque você perde tudo. Se você tiver fé, você levanta e continua. Né? E Uhum. a fé é uma coisa muito bonita. Eu sou muito admiradora da fé das pessoas. Porque é isso, olha, elas levantam e continuam, porque elas acreditam. Então, é muito mágico, é muito mágico. E você pretende fazer novos caminhos, Elô? Eu Fora quero fazer Caravaggio, né? Que você já tá devendo Caravaggio pra com gente, vocês, hein? estou devendo para vocês, pra meu carimbo na carteirinha, mas eu quero fazer o caminho da fé sozinha. Eu quero Ah, por fazer. quê? Ah, me Porque conte mais sobre isso. eu preciso de um desafio maior agora. Eu preciso de novos Gostei, desafios, né? Então, gostei. ir Ah, sozinho, e porque tem a questão do Compostela lá do comecinho, que é um projeto também aham. mais a longo prazo, que exige um preparo maior, né, tanto financeiro como de tempo. Meu problema maior é a questão de tempo, de ter dias e tudo, e deixar filho, e Uhum. escola. Então, precisa uma organização um pouquinho maior. Mas enquanto não dá para ir para lá, a gente vai fazendo por aqui o que dá. Né? Então, um dos projetos é fazer sozinha. É fazer Olha sozinha. só. Estamos apoiando a E, Elô e mais nessa. um monte de caminhos que eu já vi que existem, que a gente, né, começa a pesquisar e começa a seguir, É, são que um muitos mais lindo que o caminhos. outro. Meu pai é É, gaúcho, eu tenho raízes gaúchas, então assim, o caminho das missões, morro de vontade de fazer. Que também também. são muitos dias, né? Precisa, porque não sei, eu estava falando com alguém esses dias sobre isso, que eu falei assim, não, gente, para mim assim, 3 dias, vai dar para fazer em 3 dias. Você vai, pega os últimos quilômetros. Não, gente, tem que ser lá do começo. Eu não quero 3 dias para mim, a hora que o negócio começa a ficar bom, acaba. Mas não, quero fazer completa, do começo ao E é fim. bem isso? Do 3 dias começo, é o tempo de 3 dias para mim não é adaptação, né? nada. 3 dias a É, gente vai para matar a saudade só, mas não é. não é desafiador, não é. E aí, isso é uma coisa que eu aprendi com você e eu também trouxe para a vida, que é nada é Ah, difícil. Você não usa a palavra difícil, você usa desafiador. é Né? verdade. O É. desafiador virou uma palavra que eu uso bastante. E não é É. difícil, vai ser tudo agora. Isso é mais desafiador. Então vamos. É porque quando a gente fala assim, tipo, é difícil, parece que o negócio não te instiga, Né? né? Agora, quando a gente Não, fala e assim, esse é é difícil, eu posso desafiador. desistir, porque é difícil. É E o difícil pra desafio, todo mundo, então pra né? que eu vou tentar, né? Agora, é desafiador, parece que dá uma mexidinha aqui dentro de você e fala assim: Cutuca, né? e Aquela cutuca. se? E se? E se eu tentar? Será que vai, né? Eu gosto de usar a palavra pra tudo, 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 desafiador. Desafiador, eu roubei para mim essa palavra, eu uso bastante Que agora. bom, que bom. Gosto Ô, muito. Elo, e assim, a gente já comentou aqui muito do que a peregrinação ensina na vida, tal. Mas o que você diria para quem tá aqui assistindo a gente, para assim, muita gente, a Elo falou uma coisa muito legal no começo, né, que era uma crença dela também. E muita gente tem essa mesma crença, de que para peregrinar a pessoa tem que ter uma preparação de atleta, que ela tem que ter um físico de atleta, que ela tem que ter um histórico, né, de atividade física ali. E a Elo falou aqui que ela saiu de uma condição sedentária, né, até de sobrepeso,
e que conseguiu fazer ali 2 vezes o caminho da fé. Então, assim, essa é uma crença limitante de muita Muito, gente muito. que tá aqui, que fala assim, ah, eu não vou conseguir, eu não vou fazer. Mas, assim, o que que você diria para as pessoas que têm esse tipo de crença ou qualquer outra crença limitante, mas que sonham em fazer o caminho, assim, o que que você diria? Escuta mais o coração do que os outros. Uhum, Porque são crenças limitantes que a gente põe de tanto ouvir os outros falarem. Essa coisa, principalmente essa coisa assim, o corpo gordo não é capaz, né? O corpo gordo não consegue fazer. Não, consegue, gente. Consegue, porque se uhum, a, é de dentro para fora o processo. Ele é muito mais de dentro para fora do que de fora para dentro. Então, assim, se você uhum. escutar seu coração, se o chamado, a hora que o negócio bate, o chamado bate, você vai e você faz. Eu lembro que na segunda vez a gente parou, não lembro em que lugar que a gente parou, que eu conversei com alguém ali do lugar, que eles estavam falando que todo ano eles fazem. E uma senhorinha, assim, mais de 80 anos, estava falando, não, eu tinha tirado o tênis para tirar a água de dentro, e ela falou tipo assim, ai, me deram um tênis desse, eu andei dois A Dona Maria quilômetros, fez cansei, bolha. começou a machucar meu pé, arranquei, coloquei minha havaiana e fui. E ela fez 300 quilômetros de chinelo. Foi. E ela me Foi, falou é isso, e verdade. eu falei, então é isso, assim, na hora que você quer, você vai É, descalço, você vai. Porque tem, né, que a gente, é, o pessoal brinca, né? O peregrino raiz e o peregrino Nutella, que vai com os GPS, com os negócios. Não, gente, é, você vai. A hora que o negócio chamar, você vai com a mochila que você tem, você vai com a roupa que você tem, você vai com o sapato que você tem, você vai. é. Porque é tão forte o chamado, é um negócio tão grande que te leva. Parece desenho da Disney, assim, né? Você escuta a musiquinha e Ah, você vai seguindo e vai. Porque não, nada te para, nada te para. Então é olha isso. só. As crenças, elas são de fora para dentro. Se você pega aquilo e põe na sua mochila se você quiser. Porque se você escutar seu coração e falar vai, você vai. Não só É, para o e caminho, não, mas para qualquer ah, coisa. e não é à toa que a gente tem esses chamados, né? Porque é uma forma de, sei lá, o que mora dentro da gente, aqui da nossa alma, sei lá, é um convite para nossa evolução, esses Muito, muito. chamados. Porque cada peregrino que vai de diferentes chamados, assim, ele vive ali uma transformação, né? Uma espécie de evolução ali no É caminho. tanta coisa que acontece. Primeiro que a gente veio, né, de um momento de pandemia. Uhum. Então, assim, 24 horas dentro de casa com um monte de gente. E aí, assim, de repente você tá ali sozinha no meio, pensando, nossa, sou eu só comigo. Quanto tempo fazia que eu não tinha um tempo só eu comigo? Isso foi uma Uhum. das coisas que eu falei assim, a gente precisa ter tempo pra gente. E, e essa, Uhum. e essa oportunidade, assim, quando você tem um tempo só você, você consegue abrir todos os seus armários internos, tirar tudo de dentro das gavetas e ir guardando só o que interessa. Você faz essa Uhum. limpeza, é um processo muito bacana de limpeza de gavetas internas. E essa questão ai, de você estar tá ali, teve um momento, mais de uma vez eu olhei e parei assim, falei, gente, eu gosto tanto disso. Eu gosto tanto de estar na natureza, eu gosto tanto de ver os bichos, de ver. A gente teve um dos dias que passou uma lontra lá embaixo, já a gente descendo pedrinhas, passou uma lontra cruzando de uma cachoeirinha para outra. E eu gosto tanto de estar na natureza, estar com os bichos. Em que momento da vida eu parei de fazer as coisas que eu gostava? Que a vida urbana exigiu tanto de mim que eu parei de fazer o que eu gostava, o que me trazia vida, né? E aí Uhum. isso foi muito forte, tanto que agora a gente começou a usar mais o parque que a gente tem aqui do lado de casa, que é, tipo, é meu quintal e Olha eu não só. ia. E foi não, e é uma coisa que eu gosto muito, me faz muito bem, né? Estar perto da natureza, tá? E aí depois, em que momento da vida a gente para de fazer o que faz bem pra gente? Para atender as outras necessidades, né? E de recarregar as baterias, descobrir o que te recarrega e ir atrás disso. Que legal, Heloísa, você trouxe várias coisas que você viveu na peregrinação, que causou uma transformação profunda e que você levou para sua vida, tanto na parte espiritual que você colocou aqui, como agora que você está falando nos seus hábitos saudáveis, Sim, né? De você ter redescoberto essa sua paixão ali pela natureza e voltar a utilizar o parque aí da sua casa, né?
Muitas coisas, assim, que a gente vai trazendo. Eu virei aquelas chatas, parece pregação, assim, você tem um momento para ouvir a palavra do caminho? Deixa eu te falar a palavra. Escuta, senta aqui que eu vou te conversar, vou contar para você a palavra do caminho, Ai, que legal! Vou porque fazer um é praticamente quadro a no pregação. Instagram. Toda terça-feira vamos soltar um vídeo. Como é que você falou de A palavra novo? A do palavra do caminho, vem caminho. ouvir a palavra do caminho, porque Venha é ouvir a isso. palavra do caminho. Porque Gente, eu você vou até quer, escrever o isso. negócio é tão bom, te modifica tanto, te remexe tanto, que você quer que todo mundo, você chama todo mundo. A pessoa fala assim, eu tô com um problema de depressão. Eu falei, vai fazer o caminho. Vai, eu preciso emagrecer, vai fazer o caminho. Eu preciso Resolve escrever, vai fazer o tudo! caminho. Vai fazer o caminho, vai resolver. E o pior que é Eu tô trabalhando demais, eu tô verdade. estressado, vai fazer o caminho. Tudo resolve, tudo resolve. E por que, né? Que se a gente for pensar assim, por que o caminho ele se torna esse remédio de cura, assim? Porque é pura investigação interna. É um tempo que você tira para você, para a sua É o investigação microcosmo da interna. vida. Exato. É um tempo que você tira para você que na nossa rotina ali no cotidiano, as coisas vão acontecendo, as coisas vão acontecendo, a gente já pega ali, Você vai atropelando e pensamento. vai empurrando e vai fazendo. Isso aqui depois eu Ai, resolvo, isso aqui depois eu resolvo, isso aqui depois eu resolvo, vai ficando, vai largando as vai coisas. ficando. É. E de fato o caminho ele tem esse poder curativo, né? De Muito, muito. restabelecer a ordem interior ali da pessoa. É o curioso, meu marido, ele apoiava, mas ele não entendia. Ele fala, Hum. tanto que ele escreveu para mim várias vezes que quando ele foi se despedir, ele falou assim que você encontra o que você foi procurar. Ele falava para mim que você tenha conseguido encontrar o que você. Aí eu falei, não, eu fui procurar eu. A única coisa que eu fui procurar foi eu. Eu estava perdida, eu não sabia mais quem eu era, porque é tanto tempo sendo funcionária, sendo mãe, sendo esposa, eu não sabia mais quem eu era, o que eu gostava, o que eu não gostava, né? Coisas que eu carregava na minha mochila que não eram minhas. Então é isso, assim, eu fui procurar eu, mais nada. Muito Isso é bem, muito Elô. bacana. E achou, né? Achei. Achando. Achei, Que mas eu legal. preciso voltar porque eu deixei uns pedacinhos no caminho. Ali! Eu deixei Falta um procurar um pedacinho de pouquinho mim em mais. cada pedacinho. Falta procurar um pouquinho mais. É que a É gente isso sai do aí. caminho e o caminho não sai da gente, né? Então eu tenho que voltar porque eu deixei uns pedacinhos no caminho. É isso aí. Ô, Elô, eu quero te agradecer muito, Ah, viu? Por você ter eu que topado agradeço, que participar. gostoso. Não, aqui, toda entrevista que a gente faz aqui na quinta-feira, sempre que se deixar, a gente fica aqui horas conversando. Gostou, Olha, é a estamos palavra do 1 hora. caminho. Todo mundo tem que A ouvir a palavra palavra do do caminho. caminho. É. Não, a gente pode falar horas porque, assim, é muito legal, né? Compartilhar, poder contar para as pessoas o que aconteceu de transformação, para poder motivar, né? Ah lá, ó, minha amiga de infância quer ir. Falei, É. vambora, vambora. Vou fazer um grupo na trilha só da minha patota. Isso, isso aí. Serão muito bem-vindas, viu, É gente? muito Elô, muito gostoso. Gente, cola obrigada. na Karina, que é tudo maravilhoso. Muito, muito Obrigada, viu? obrigada. Beijo em você, beijo na pequena, maravilhosa, gracinha de Ah, tudo. obrigada, tá Nos bonitinha. vemos em breve. Mas, Elô, antes de você desligar aqui, pera aí que você vai dar a palavra do caminho final pra gente encerrar aqui. Mas eu vou agradecer a todo mundo que participou aqui dessa live, comentou aqui, escutou a gente conversar. Muito obrigada pela participação de vocês. Quinta-feira estaremos aqui de novo. Eu vou estar lá no Sul com o grupo, né, que tá fazendo Caravaggio. A gente vai pra lá, eu e Dianinha. Estaremos lá, então quinta-feira estamos aqui de volta. E então, muito obrigada por vocês terem Ai, acompanhado tô a feliz, gente aqui quanta nesse gente querida. bate-papo. Muita gente aqui, Elô. Quanta gente Então, muito obrigada a todo querida. mundo aqui. Obrigada demais pelo convite, adorei. E para encerrar, qual a palavra do caminho dessa quinta-feira, Elô? Superação. Superação. Pode ir, que você dá conta. É isso. É isso. É verdade, né? Porque se chegou o chamado,
também Você te dar vai. força de realizá-lo, né? É isso aí. Então é isso, gente. Elô, um Ai, beijo gente. bem Obrigada, grande. obrigada a todo mundo. Tô vendo um monte de. Eu tô com óculos ruim assim, mas eu tô vendo um monte de gente querida ali. Beijo, Cal. Obrigada, um Obrigada. beijo. Obrigada a todo mundo aqui. E eu espero vocês da quinta-feira que vem. Tá bom? Beijo grande em todos. Boa Boa Páscoa para todo mundo. noite. Feliz Páscoa, verdade. Boa noite, peregrinos. Um beijo.